Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está aí nos assistindo nessa noite, eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19. A partir do verso 1, assim diz a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma árvore a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pai, essa é a tua palavra, santifica-nos na tua palavra, a tua palavra é a verdade, ela é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, é apta a dividir a nossa alma do espírito, a discernir as intenções do nosso coração, que tu possa nos ensinar, nos exortar, nos corrigir, nos levar ao entendimento necessário para vivermos a tua boa, agradável e perfeita vontade, em nome de Jesus. Meu querido e minha querida, você que me assiste neste exato momento, ou que porventura venha me assistir em um outro horário, nós estamos aqui nesta noite para celebrar o nome do Senhor Jesus. O nome que diz a Bíblia no livro de Filipenses que está acima de todo nome. E que um dia, diante desse Senhor, deste nome, todo joelho se dobrará e confessará que Ele é Senhor para todo sempre. Nós observamos nesse texto que existe um personagem central. Talvez de plano você venha a dizer o personagem central da passagem lida é Zaqueu. Não, o personagem central dessa passagem é Jesus, o Cristo, aquele que Deus, amando o mundo de uma tal maneira, enviou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que era anunciado aos judeus, conforme Atos capítulo 17, verso 3, e Atos capítulo 18, verso 5, como Cristo. Ou seja, como ungido de Deus para salvar a humanidade. O texto que eu li termina no versículo 10, dizendo que o Filho do Homem, ele veio para buscar e salvar o perdido. Quando nós olhamos para a Bíblia, no livro de João, capítulo 3, verso 17, nós observamos Jesus dizer que ele não veio condenar o mundo, ele veio salvar. Outras traduções dizem: eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar. Abro um parênteses para dizer que em um tempo, em uma dispensação, é claro, Jesus veio para salvar,
mas também ele virá na sua glória como juiz e não como advogado, como nessa era, para julgar todas as nações da terra. O texto do versículo 10 diz que ele veio salvar o perdido. Romanos capítulo 3, verso 23 diz que a semelhança de Adão todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O pecado de Adão fez com que todas as gerações subsequentes à sua nascessem com a maldição que a teologia chama de maldição adâmica, ou seja, o homem vive com o pecado inserido dentro dele. Aquele que em Romanos capítulo 7, Paulo descreveu como a razão de muitas vezes ele querendo fazer o bem, não conseguia, mas o mal que ele não desejava, acabava por praticar. E quando o fazia, não fazia ele, mas o pecado que habitava no seu interior. O pecado, meu querido, que Isaías no capítulo 59, verso 2, diz que esconde o rosto do Senhor de forma figurativa, de maneira que ele não nos ouça. O pecado que nos separa de Deus, que faz uma grande divisão entre nós e o eterno, mas que numa nuance de revelação, João Batista apontou aquele que o tiraria do mundo. Em João capítulo 1, verso 29, diz a Bíblia que João Batista, vendo Jesus vindo na sua direção, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado que é responsável, o pecado de Adão, por tornar a terra maldita, conforme Gênesis capítulo 3, verso 17. O pecado, meu querido e minha querida, que à luz do que está escrito em Êxodo capítulo 15, verso 26, numa interpretação contrária do texto, quando a palavra do Senhor diz que, dentre outras coisas, se nós nos arrependêssemos dos nossos pecados, Ele nos curaria de toda e qualquer enfermidade. E de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, de que havendo arrependimento, Ele sararia a nossa terra. É esse pecado que tem assolado a humanidade, que tem causado tantos e tantos males, que é o alvo da vinda de Jesus Cristo de Nazaré, o alvo da vinda do nosso Senhor, o alvo da grande iniciativa de Deus e não da nossa, o alvo daquele, meu amado, que apesar das nossas limitações e deficiências, continua a nos amar pela sua benignidade. Antes mesmo de nós nos arrependermos, de nós sermos transformados, de nós sermos mudados, Ele já nos ama. Porque Romanos capítulo 2, verso 4, a palavra do Senhor nos diz: ou desprezas tu que a graça de Deus, a benignidade, o amor de Deus é que gera o arrependimento. Não é o arrependimento que faz com que Deus nos ame, mas é o amor de Deus que faz com que nós nos arrependamos. Por isso que Romanos 5, verso 8 diz que Deus provou desse amor quando deu o seu único filho para que morresse por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Diferente do amor do homem para um outro homem, Deus não espera que alguém responda de maneira positiva ou iniciativa. Ele dá o primeiro passo. É por isso que em Efésios capítulo 5, a palavra do Senhor nos diz no versículo 1, que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Ou seja, nós não precisamos esperar que alguém nos corresponda, mas assim como Deus, precisamos amar primeiro, dar o primeiro passo, porque assim foi feito por Ele. Por isso que o discípulo amado, João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, no verso 19, diz que nós só o amamos, porque Ele nos amou primeiro. E aqui nós vemos um personagem coadjuvante, porque o personagem central é Cristo, esse que veio com a mensagem da salvação.
um personagem coadjuvante chamado Zaqueu. A palavra de Deus diz que Zaqueu, meu amado, ele quando viu Jesus atravessar a cidade de Jericó, ele queria conhecê-lo, ele queria saber quem era Jesus. Por quê? Porque ele já ouvia alguém dizer a respeito de Cristo. E toda vez que nós ouvimos uma palavra na nossa direção a respeito de Jesus Cristo, é gerado em nós o que a Bíblia chama de fé. E a fé, ela nos impulsiona a nos aproximar de Deus. A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação do Evangelho. Foi o que, certa feita, uma mulher que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, diz a Bíblia, ouvindo falar de Jesus e dos seus milagres, pensou consigo mesmo: se eu for onde ele e apenas tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Ouvir falar de Jesus, principalmente nesse tempo, é o que nós mais precisamos, porque a nossa esperança contra inimigos que nós não vemos só pode se materializar por aquele que trouxe à existência o que é aparente através daquilo que é invisível. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 3, que pela fé nós compreendemos que os mundos foram criados não a partir daquilo que é visível, mas a partir daquilo que é invisível. Eu não sei qual é a luta sua, talvez você nem visualize, talvez você nem consiga enxergar com seus olhos o seu adversário, mas eu quero te dizer que aquele que nós não podemos ver com nossos olhos espirituais, ou melhor dizendo, os nossos olhos naturais, pode ser enxergado pelos nossos espirituais, porque Deus é espírito e Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, verso 24. Zaqueu então ouviu falar de Jesus, e porque ouviu, ele procurava conhecer. Talvez você esteja me assistindo nesse exato momento ou em outra oportunidade, e você precisa procurar conhecer de Jesus, porque você, assim como muitos que foram alcançados pela maldição do pecado de Adão, precisam ser libertos de alguma coisa. Porque no livro de João, capítulo 8, verso 34, a Bíblia diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Eu sei, meu querido, que há alguma área da sua vida que você ainda está escravizado, que você, minha querida, está escravizada, e você precisa conhecer Jesus, porque Jesus autodenominou-se de verdade. João 14,6 ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. No livro de João, capítulo 8, no verso 32, a palavra do Senhor diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Zaqueu queria conhecer Jesus, porque por certo soube que a verdade a respeito de Deus estava habitando na terra, cheio de graça e de verdade, como diz João capítulo 1, verso 14. Ele ouviu alguém dizer, e ele desejou conhecer a verdade, porque a verdade não é informação, a verdade é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo, o Nazareno. Então, querendo conhecer Jesus, por certo Zaqueu buscava libertação. Diz o texto que Zaqueu era um publicano, ou seja, era um cobrador de impostos. A Bíblia faz questão de falar de outras duas características a respeito de Zaqueu. Uma delas é que ele era de pequena estatura, a outra que era um homem rico. Zaqueu também é apontado nesse texto que eu li como um dos maiorais dos publicanos. Então ele não era qualquer cobrador de impostos, ele era um dos principais. Por certo, alcançava uma posição, uma determinada posição diante do governo romano, diante das autoridades de Roma,
e também diante daqueles que moravam em Jericó. Zaqueu, meu querido, tinha dinheiro. Zaqueu tinha status. Zaqueu, porém, desejou conhecer Jesus. O que eu aprendo? Eu aprendo que não depende da minha condição financeira. Quando eu olho para Atos capítulo 3 e vejo um coxo na porta formosa, no templo em Jerusalém, pedindo esmola e se encontrando com Jesus através da vida de Pedro e de João. Conhecer Jesus é uma necessidade que vai além das condições financeiras e das posições sociais. Todos, absolutamente todos, necessitam conhecer o Cristo de Deus. Todos, absolutamente todos, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, precisam conhecer Jesus. E Zaqueu, desejando conhecê-lo, fez um esforço. A Bíblia fala dessa característica a respeito da sua estatura, e ele usou de uma estratégia. Muitas vezes, meu querido e minha querida, para conhecer Jesus, nós precisamos usar de estratégias. Durante essa pandemia, eu já me vi em situações de atender pessoas por intermédio de uma chamada de vídeo, para pregar a palavra, para ministrar a palavra, para orar pela vida dessas pessoas. Usaram de estratégias para ouvir falar de Jesus e conhecê-lo. Apesar de nós não termos a oportunidade de estarmos nos templos, nós temos estratégias suficientes diante de nós para conhecer de Jesus. Zaqueu não tinha um smartphone, não tinha um tablet, não tinha um Facebook, não tinha um YouTube, não tinha Instagram, mas tinha a sua vontade ao seu favor. E mesmo sendo pequeno e sabendo que Jesus andava cercado da multidão, Zaqueu teve uma ideia: vou subir naquela árvore e ele vai me conhecer, ele vai me observar. Mas se não, pelo menos eu vou vê-lo. E se eu vê-lo, isso já bastará para algo mudar na minha vida. Subindo na árvore, Zaqueu teve uma experiência de ver Jesus passando. Quando Jesus passou, já não era mais Zaqueu que estava interessado em Jesus, era Jesus que estava interessado em Zaqueu. Eu olho para essa passagem, olho para essa realidade, e o Espírito Santo me conduz ao que está escrito no livro de Salmo capítulo 51, verso 17, quando a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. A palavra de Deus nos diz que Deus não resiste a um coração quebrantado. Aqui fala de um coração humilde, que reconhecendo as suas limitações, procura alguém para se socorrer. Somente quando nós reconhecemos o estado que nós estamos, é que nós recorremos a Cristo, é que nós recorremos a alguém que pode nos trazer uma palavra a respeito de Cristo e a revelação do seu nome. O livro de Tiago, capítulo 4, verso 7, ao contrário, diz a palavra de Deus, que ele resiste aos orgulhosos. Salmo 51, 17 diz, ele não resiste a um coração quebrantado. Tiago capítulo 4, verso 6 ou 7 diz, ele resiste aos soberbos. A palavra resiste vem do verbo resistir e indica oposição a alguém, resistência a alguém, força contrária. É como se alguém desejasse vir, mas aquele que está na posição contrária resiste à sua presença. A Bíblia nunca nos mostrou Deus resistindo a uma mulher adúltera, Deus resistindo a um mendigo, Deus resistindo a um cego de nascença, a uma mulher que era tratada pela lei como uma mulher impura porque jorrava sangue durante 12 anos. A Bíblia não diz que Cristo olhava para um publicano e o rejeitava, mas a Bíblia me afirma que o nosso Senhor, na sua soberania, ele resiste a um homem, a uma mulher orgulhosa. Nós precisamos nos humilhar, nós precisamos reconhecer, e o reconhecimento da nossa situação, da nossa condição de pecador, de pecadora,
só vem por intermédio da humildade. Irmãos, eu não quero me estender no meu testemunho, mas vivi uma época em que eu estava no fundo do poço, mas usava um salto alto. Isso significa que eu estava num lugar difícil, mas ainda assim não perdi a pose. Há momentos na minha vida, houve momentos na minha vida, e haverá momentos na minha vida que talvez eu me comporte assim. Mas nós precisamos aprender hoje que a humildade é o caminho que nos conduz a Deus. A palavra do Senhor nos diz, em um dos seus livros: humilhai-vos, pois, diante da potente e poderosa mão de Deus, e Ele vos exaltará ao seu tempo. Nós não gostamos de nos humilhar, nós preferimos ser exaltados. Mas a Bíblia nos ensina que o caminho da exaltação é da humilhação. Se você quer sair dessa situação, se você quer viver de uma maneira digna na presença do Senhor, se você quer superar as dificuldades por intermédio da fé, o caminho, o primeiro passo é a humilhação. Foi o que Zaqueu fez. Imagine você, rico, maioral entre os publicanos, homem de autoridade, subir numa árvore para ver alguém que veio de Nazaré, alguém que na sua terra era rejeitado pelos seus, e chegou a registrar e nos dizer que um profeta não tem honra na sua casa. Jesus, que foi rejeitado pelos vizinhos, que olhavam e diziam: esse não é aquele, o Jesus, filho de José e de Maria, agora passa cercado por uma multidão e é observado por um homem rico e de posição dentro de uma sociedade. Zaqueu se humilhou, porque quem andava atrás de Jesus eram pessoas que buscavam experimentar os sinais, os milagres e as maravilhas que refletiam das suas mãos e do seu olhar de compaixão. Eram leprosos, prostitutas, eram pecadores conhecidos dentro do sinédrio, ou pelo menos rejeitados dentro dos templos. Mas Zaqueu, dentro do seu coração, recebeu uma direção e seguiu: eu preciso me humilhar. Zaqueu subiu para se humilhar, mas Zaqueu também desceu. E quando ele desceu, desceu para reconhecer. Toda vez que nós descemos diante da cruz de Cristo, é para reconhecer. Uma das coisas mais difíceis na minha vida, é reconhecer um erro. Uma das coisas mais difíceis na minha caminhada é reconhecer que eu estou equivocado, que eu tomei uma decisão errada e que eu preciso me converter, que eu preciso fazer o caminho de volta, que eu preciso pedir perdão, que eu preciso me humilhar, que eu preciso me reposicionar. E eu acredito que talvez alguém que esteja me assistindo tenha esse mesmo sentimento, de que em muitos momentos da sua vida tem dificuldade de descer para reconhecer. Mas Zaqueu não teve dificuldade. Sabe por quê? Porque ele ouviu a palavra de Jesus, que lhe dizia: Zaqueu, desce depressa. Jesus, meu amado e minha amada, Ele não tem tanta pressa para nos fazer subir, mas Ele tem pressa para nos fazer descer, porque Ele sabe que um homem que encontra o lugar da exaltação, uma mulher que encontra o lugar da glória, primeiro precisa descer para poder reconhecer seus pecados, para poder reconhecer seus erros, suas iniquidades, se arrepender e alcançar a misericórdia de Deus. Provérbio capítulo 28, verso 13 diz a palavra: aqueles que reconhecem as suas transgressões, confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Deus, por intermédio de Cristo, veio salvar o perdido, mas o perdido precisa descer, reconhecer e deixar o pecado reconhecer. É um tempo, meu querido, de nós não abusarmos do amor de Deus. E me entenda, muito tem sido pregado nas redes sociais,
Homens que não têm 2, 3 ovelhas para apacentar, têm pregado uma graça libertina, uma graça que conduz o pecador a pecar mais ou permanecer no pecado. Esses homens são guias cegos e estão conduzindo um grande rebanho, um rebanho anunciado por Paulo em uma das cartas a Timóteo, a ouvir apenas aquilo que lhes agrada, a permanecer no mesmo lugar e ser lançado junto com o inferno no lago de fogo que queimará para a eternidade. Nós precisamos ouvir a verdade, e a verdade do nosso tempo é a mesma verdade do tempo de Zaqueu. É necessário descer para reconhecer, é necessário descer para se arrepender, é necessário descer para confessar e se acertar com algumas coisas do passado. Na passagem de Zaqueu existem lições riquíssimas, dentre elas muitas já foram ditas, mas algo muito interessante que caminha para o final da mensagem é que Zaqueu, diante de Cristo, reconheceu o que fez no passado, reconheceu de maneira sincera aquilo que vivera durante uma vida toda. Os publicanos tinham uma característica peculiar, ou seja, uma característica própria, que quando dita pela boca de alguém e chegada aos ouvidos de um outro alguém, era ligeiramente conhecida como pertencente àqueles homens que faziam parte do governo de Roma, mas que usavam a sua autoridade para extorquir o necessitado. Diz a Bíblia que Zaqueu, meu querido, resolveu. O texto diz: entre mentes Zaqueu se levantou. Observe, Zaqueu desceu, Zaqueu se prostrou. E se o texto está dizendo que Zaqueu se levantou, é porque ele estava prostrado diante de Cristo. Porque quem se arrepende se prostra diante de Cristo. A Bíblia diz que ele se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Deixa eu te dizer algo aqui. Essa experiência é inerente à vida de Zaqueu. Talvez ela se encaixe na sua vida. Eu não estou aqui dizendo que todas as pessoas que se convertem a Cristo têm a necessidade de fazer o mesmo que Zaqueu fez. Mas existem muitas coisas que são das nossas vidas, que são inerentes às nossas vidas, que precisam passar pelo mesmo processo. Primeiro, resolver. Precisamos resolver. Existem coisas que não foram resolvidas. Existem situações que não foram regulamentadas para um novo tempo. Zaqueu disse para Jesus: eu resolvo. Um homem decidido é um homem que resolve. Está faltando no nosso tempo homens e mulheres resolvidas. Existem muitos que chegam aos templos, às células, até mesmo ligam pelo aparelho de telefone ou pelos smartphones, mas não se resolvem, mas não tomam uma postura, mas não se posicionam da maneira digna da vocação que foram chamados. Nós somos chamados, meu amado e minha amada, para viver em novidade de vida. Romanos capítulo 6, verso 4. Nós somos chamados para viver de maneira digna da vocação que fomos chamados. Efésios capítulo 4, versículo 1. Nós somos chamados para nos despir do velho homem, para ir tirando a roupagem do velho homem e nos revestir da nova criatura, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Zaqueu, diante do tribunal de Cristo, diante do altar de Cristo, estava dizendo para ele: eu resolvo romper com o passado, eu resolvo romper com as velhas práticas. Eu defraudei, eu me arrependo, não farei mais. E além disso, eu vou restituir quem eu roubei. Eu vou restituir quem eu roubei.
se eu estou falando diante de um ladrão na minha frente, se eu estou falando diante de uma ladra, se eu estou falando de alguém que fez algo no passado, que precisa resolver, que precisa voltar e entregar. Meu irmão, mas é difícil. Minha irmã, mas é difícil. É muito difícil. É muito difícil. A gente se apressa, o coração fica palpitante, a gente é visitado por um profundo temor pela presença de Deus. E aí nós nos desesperamos em algumas oportunidades. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa com quem devemos resolver algo não quer nem nos receber. Por quê? Porque o lugar que precisamos visitar não está com as portas abertas para nós no tempo presente. Mas eu quero te dizer que no tempo apropriado de Deus, no kairós de Deus, uma situação será criada, o Senhor te conduzirá e tudo será resolvido. Acalma teu coração, espera no Senhor, como disse o salmista em Salmo 40, verso 1: esperei no Senhor com paciência, Ele inclinou seus ouvidos para mim e ouviu o meu clamor. O Senhor ouve e responde àqueles que esperam nele e com paciência. No tempo oportuno, no tempo apropriado de Deus, as portas serão abertas, as oportunidades serão criadas e tudo será resolvido em nome de Jesus. E diante de um cenário desse, diante de uma situação dessa, houve uma consequência. Zaqueu disse: eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Aí a Bíblia diz: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Quando Jesus diz que Zaqueu é filho de Abraão, ele está apontando para o que está escrito no livro de Gênesis capítulo 12, verso 3, onde Deus fez uma promessa a Abraão e disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu aprendo, meu amado e minha amada, que quando um homem valente, corajoso, resolvido, decide mudar de vida, a sua casa muda. Quando um homem valente, corajoso, resolvido, decide descer aos pés de Jesus, reconhecer os seus pecados e levantar para resolver o seu passado, a salvação chega também dentro da sua casa, dentro da sua família. Cristo está às portas, não somente para o seu retorno, mas para ser recebido por ti. Apocalipse capítulo 3, verso 20, a Bíblia diz que ele falou a uma das igrejas: eis que estou à porta e bato. Se tu ouvir a minha voz, Zaqueu ouviu, se tu ouvir a minha voz e abrir esta porta, então eu entrarei e cearei contigo. Sabe, Jesus não quer entrar na minha vida de maneira individual. Jesus quer entrar na minha casa. Jesus quer entrar na minha família, mas ele precisa de uma porta de acesso. Jesus não é como o diabo, que 1 Pedro 5,8 diz que ele procura uma brecha para acabar conosco. Jesus não procura brecha, Jesus procura uma porta. Se você abrir a porta do seu coração, nesta noite, ou nesta manhã, ou nesta tarde, não sei que hora você vai me assistir, se você abrir a porta do seu coração, as coisas começam a mudar na sua vida. Se você de fato se arrepender genuinamente, algo extraordinário vai acontecer na tua vida. Atos capítulo 3, verso 19, diz a palavra do Senhor: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e eis que venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Sabe quando é que os tempos de refrigério ele vem? E somente vem pela presença do Senhor quando nossos pecados são apagados.
Talvez eu esteja falando para alguém que me assiste hoje ou em outra oportunidade, que os seus pecados ainda não foram apagados, porque lhes faltou arrependimento e conversão. Arrependimento, meu querido, não é remorso. Muita gente vive de remorso, comete um pecado, mas tem um remorso, e logo diz em seu coração e através dos seus lábios: nunca mais eu farei isso. Mas com o passar dos dias e ao o acalmar e ao sair da aurora, ele volta a praticar. Mas aquele que se arrepende verdadeiramente, ele deixa as velhas práticas e se converte dos seus maus caminhos. A palavra arrependimento, no livro de Atos capítulo 3, verso 19, deriva da palavra grega metanoia e significa mudança de mente. Você, quando se arrepende verdadeiramente, você muda a sua mente. Você para de pensar naquilo que pensava antes. Você para de maquinar aquilo que maquinava antes. Você para de intentar aquilo que intentava antes. Zaqueu roubava, mas não decidiu mais roubar. Zaqueu defraudava, Zaqueu extorquia, mas agora a sua mente dizia: ao invés de tirar, eu vou pôr. Ao invés de roubar, eu vou entregar. Ao invés de fazer o mal, eu vou fazer o bem. Um homem que se arrepende muda a sua mentalidade, muda o seu destino para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra conversão, por sua vez, significa mudança brusca de direção. Palavra conversão significa mudança brusca de direção. Você não precisa nem ter estudado na Autoescola Confiança para tirar a carteira de habilitação lá com o irmão Emerson, para você saber que a palavra conversão significa mudança brusca de direção. Ou seja, você vai num caminho e de repente, quando tocado, sinalizado de que está no caminho errado, você converte, volta para o caminho certo e segue para o destino que o Senhor projetou para você viver. Eu estou nessa noite no templo da Igreja Batista da Paz na Vila Nenzinho. Mas se eu desejar ir para o centro da cidade e pegar a BR e me dirigir sem perceber para Altamira, quando eu chegar no posto Ayrton Alencar e eu discernir que eu estou indo para um lugar equivocado, eu vou cuidar em acelerar, fazer a conversão no primeiro retorno, voltar para o caminho certo que me conduz para o centro. Assim é todo homem que saiu da ordem principal, da ordem de Deus, de viver na sua presença, de se relacionar com Ele por causa do pecado de Adão. Ele veio salvar aquilo que se havia perdido. Ele veio salvar o perdido. Se você está perdido e não sabe para onde vai, não sabe qual é o seu destino, não sabe o que fazer, volte para a origem e tudo se resolve. Evangelho não é a respeito de um lugar que nós estamos indo, mas um lugar para onde nós estamos voltando. Nós saímos de Deus porque Ele soprou sobre as narinas e nos deu fôlego de vida, e nós voltamos para Deus. Por isso que Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Abra sua Bíblia em João 14,6. Você não vai ver Jesus dizendo e ninguém vai. Jesus está dizendo e ninguém vem. Jesus não está dizendo e ninguém vai. Jesus está dizendo e ninguém vem, porque quem entra pelo caminho, que é Jesus Cristo de Nazaré, se encontra com Deus e volta para a sua origem, volta para o seu destino, volta para o seu propósito original em Cristo Jesus, porque dele, por ele, para Ele são todas as coisas, inclusive a tua vida, que tu acha tão preciosa, para às vezes gastar lá no mundo, e ela é muito mais preciosa quando dedicada ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Onde você estiver, se você puder ficar em pé, fique em pé. Fique em pé, que o Senhor transmita essa unção, essa presença que eu estou sentindo na sua vida. Se o medo estiver presente no seu coração, vai sair. Se você estiver cercado, se você tiver ao seu derredor tiver entidade maligna, tiver uma opressão, se você estiver oprimido, seja qual for a situação, enfermo, cativo, o Senhor vai trazer cura e libertação agora em nome de Jesus. Feche seus olhos.
Pai, te dou graça. Senhor, eu quero dizer aos homens e às mulheres que me assistem algo que tu sabe. Eu não prego porque eu acho bonito. Eu prego porque eu creio na tua palavra. Eu não prego porque vejo os outros pregarem. Eu prego porque essa palavra é viva dentro do meu coração. E eu recebi essa palavra no meu coração. Aqui está escrita no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 17, ela diz: aqueles que crerem em meu nome falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, imporão as mãos e expelirão demônios. Eu creio na verdade do teu evangelho. Ele é integral, ele não é parcial, ele não é denominacional, ele não é teológico, ele é vivo. A tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, e pela tua palavra eu libero cura nesta noite, pela tua palavra eu libero libertação, pela tua palavra que é espírito e vida, eu libero vida através das redes sociais, em o nome de Jesus. Você que está me ouvindo de perto ou de longe, receba a restauração. Você que está me ouvindo de perto ou de longe, receba a restauração. Que a tua fé seja ajudada, que a tua fé seja multiplicada, que a tua fé seja restaurada. Você, homem que está distante dos caminhos do Senhor, Nazaré, comece a receber da graça de Deus. Receba a restauração no teu espírito, receba a restauração na tua alma. A palavra do Senhor diz: ouvi e a vossa alma viverá. Ouvi e a vossa alma viverá. A alma é a sede das emoções. Talvez você está abatida, talvez você está abatido, talvez você está triste, depressivo, ansioso. Eu quero liberar a vida sobre você. Eu quero liberar essa unção sobre você. Receba nesta noite. Receba nesta noite. Se você não está dormindo, receba o refrigério de Cristo. Receba a restauração. Receba a presença. Eu falo as palavras que saíram da boca de Jesus no livro de João, capítulo 14, versículo 27. Nesta noite, ainda nesta noite, eu vos deixo a paz, a minha paz, a paz que está no meu coração eu vos dou. E eu não vou lá dou como o mundo dá. Eu não vou lá dou como o mundo dá, disse Jesus. O mundo tem uma paz. Muitas pessoas estão correndo para a chácara, para a fazenda, para o interior, para outra cidade. Ei, mas existe uma paz que Ele entrega, e não é lá, não é acolá, é dentro de ti. Ele disse que o reino de Deus está dentro de ti. Quando disserem o reino de Deus está ali, o reino de Deus está acolá, Ele está lá, não creiam. O reino de Deus está dentro de ti por Cristo, porque Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em vós é a esperança da glória. Que esse Cristo que está dentro de ti possa agora ser manifesto, e que você sinta a glória, que você sinta a presença de Deus, em o nome de Jesus de Nazaré. Pai, eu apresento diante de ti. Eu sei que existem muitos homens orando pelas nações da terra. Existem muitos homens orando pelos estados dessa nação. Existem muitos homens orando pelo Brasil. Mas, Senhor, como pequenino que sou, diante do teu altar nesta noite, eu queria orar por Barra do Corda. Queria orar por essa cidade, meu Deus. Essa cidade que me gerou. Essa cidade, Pai, me viu pecar, me viu cair, mas tem me visto ser erguido, ser levantado na tua presença. Eu quero orar por essa cidade que tem sofrido, e que, diferentemente de muitas outras, tem sofrido um crescimento da dilaceração desse vírus, do crescimento do contágio. Eu quero orar, eu quero me unir a outros homens e a outras mulheres e orar por essa cidade nessa noite. Apresentar diante de ti as nossas autoridades, os magistrados, os promotores, os delegados, o comandante da polícia, os policiais, servidores públicos. Meu Deus, eu quero colocar diante de ti as autoridades eclesiásticas. Eu quero colocar diante de ti os homens e as mulheres de Deus, todos os empresários. Quero colocar diante de ti os homens e as mulheres de Deus dentro das instituições pública, privada. Eu quero colocar diante de ti o prefeito, o vice-prefeito, os deputados dessa terra.
secretário de saúde, apresentar diante de Ti o diretor dos hospitais, o diretor do COI, o diretor do centro de triagem, os coordenadores. Quero colocar diante de Ti os médicos, os enfermeiros, auxiliares, técnicos de enfermagem. Quero colocar diante de Ti os voluntários, os familiares dos enfermos, aqueles que estão contagiados. Eu quero colocar diante de Ti os farmacêuticos. Quero colocar diante de Ti os auxiliares de farmácia. Eu quero colocar diante de Ti os mototáxis. Eu quero colocar os pais de família que não tem o pão na mesa amanhã. Eu quero colocar diante de Ti cada munícipe desse território e pedir a Ti, Senhor, diante do Teu altar, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Certa feita Tu disse à nação de Israel: misericórdia eu quero e não sacrifício. E nesta noite eu clamo a Ti, meu Deus, diante dos homens, diante dos anjos, diante de Ti. Misericórdia eu quero, Pai. Misericórdia eu quero e não sacrifício. Meu Deus, que esses homens, essas mulheres que estão sendo infectados, eles não sejam sacrifício de políticos covardes, que eles não sejam sacrifício de políticos ladrões, de homens que roubam o erário, mas que como vassoura de varrer, Tu possa varrer toda a corrupção, Tu possa varrer toda a roubalheira, Tu possa destronar toda a autoridade que foi levantada pelo povo e possa prestigiar a autoridade que foi constituída por Ti. Em o nome de Jesus, clamo por misericórdia. Deus, alcança os nossos familiares, alcança nossos amigos, mas também alcança aqueles que se posicionaram como nossos inimigos, aqueles que se posicionaram para nos maltratar, para nos perseguir, para nos injuriar, aqueles, meu Deus, que diz que a Tua igreja, que os pastores, que os líderes são ladrões, que não se voltam a Ti por causa desses homens. Sim, Senhor, eles estão recebendo nesta noite perdão, eles estão recebendo nessa noite a liberação para a Tua graça, porque a Tua palavra diz que tudo aquilo que nós desligarmos na terra será desligado no céu, tudo aquilo que nós retivermos aqui será retido no céu. E nós queremos liberar, porque eu sei que essa palavra fala de perdão, eu sei que essa palavra fala de perdão. Nós queremos como igreja liberar as afrontas, liberar as ofensas, liberar, meu Deus, em nome de Jesus, a blasfêmia. Que Tu perdoe esse povo, porque como disse Jesus naquela cruz, eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que fazem. Perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Perdoa, Senhor, sem acepção de pessoas, porque sim, Senhor, Tu levantou a Tua igreja para dizer: venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade aqui na terra como é feita no céu. Nós trazemos essa vontade do céu para a terra, que aqui está escrito em 1 Timóteo capítulo 1, capítulo 2, verso 4, que Tu tem um desejo que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento pleno da verdade. Aleluia, Deus. Guarda nossos idosos, Pai. Guarda nossos pais, guarda nossos avós, Senhor. Como nossos idosos, idosos da nossa cidade. Ah, Deus. Somos familiares, as pessoas que faleceram, Pai. Tem misericórdia, Jesus. Consola, restaura. Oh, Deus, levanta a Tua igreja. Em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Aplauda o Senhor onde você estiver. Irmão, eu amo Jesus. Para mim é mesmo que eu estou pregando para 10 mil pessoas. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te mantenha de pé, firme, em nome de Jesus. Se você está distante dele, busque a Ele, em nome de Jesus. Amém.